Olá, você está no canal Vertebralmente e nesse vídeo nós vamos falar sobre os 10 tipos de dor nas costas. Meu nome é Miguel Mastropaulo, eu sou um quiropraxista graduado pela Universidade Anhembi Morumbi em São Paulo no ano de 2005 e sou certificado na técnica Chiropractic Biophysics nos Estados Unidos no ano de 2015. Eu ajudo pessoas que sofrem com dor nas costas, lesões de disco, discopatia e artrose a conquistarem uma coluna forte, flexível e livre de dores de maneira natural e regenerativa. Nesse vídeo eu vou falar então sobre 10 tipos de dor nas costas. Os dois últimos que eu vou comentar são casos graves, então acompanhe esse vídeo até o final para você entender absolutamente, praticamente tudo sobre o diagnóstico de lombalgias, que eu falo sobre dor nas costas, especificamente nós vamos falar aqui sobre lombalgias, é dor na parte de baixo das costas. Uma lombalgia nós classificamos como uma dor que quando termina a região das costelas para baixo, até a prega glútea. Então a região do glúteo ela também compreende como região lombar. Então são 10 tipos de lombalgia, as duas últimas elas são graves, que a gente precisa de muita atenção. Então eu vou pedir para você curtir esse vídeo. Se você não acompanha o canal também, inscreva-se no canal, acenda aí o sininho, aperte o sininho para você sempre receber as notificações, porque se você sofre com dor nas costas e problemas de coluna, aqui eu vou trazer muita informação para você que tem esse tipo de problema, a te ajudar a sair dessa condição, ok? Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre os 10 tipos de dor nas costas, né? Como eu falei, dois deles são graves. Então, nós vamos separar aqui dor nas costas ou lombalgias de 1 a 5, tá? De 1 a 5, ela compreende como dor nas costas ou lombalgias que nós classificamos sem comprometimento neurológico, ou seja, é somente dor local, ok? Não existe dor irradiada. Então, o primeiro caso que nós vamos falar é o caso de dor discogênica. O que são dores discogênicas? A coluna, ela compreende pelas vértebras e entre as vértebras existe uma cartilagem que é o disco intervertebral. Uma dor discogênica ela é proveniente da cartilagem, é uma dor proveniente do disco, não é uma hérnia de disco. Quando a gente lesiona o disco ele é compreendido por umas camadas de fora que nós chamamos de lamela. São uma série de fibras de cartilagem, parecido com uma cebola cortada no meio, são várias camadas, então são aproximadamente umas 20 camadas de lamela, e no meio do disco existe um núcleo. O núcleo do disco é um material aquoso, como se fosse um gel. Então, a dor discogênica, ela acontece porque o terço distal, a parte de fora das camadas dessa cartilagem, ela tem terminação nervosa. Aqui a gente enxerga pequenos pontinhos aqui, a gente enxerga esse pontinho aqui. Isso daqui, bordeando o disco, são terminações nervosas. Então, quando a gente começa a machucar o disco, ele rompe, essa cartilagem ela se machuca, ela vai criando pequenas fissuras, e essas fissuras, elas provocam então essas terminações nervosas e gera dor. Normalmente, as pessoas quando vão realizar determinados movimentos de flexionar o tronco para frente, vai fazer algum esforço e sente uma pontada, às vezes é uma fibra, uma dessas camadas que se rompem e aí a pessoa acaba machucando então a cartilagem e ela começa a sentir dor da cartilagem. Então essa dor é classificado como uma dor discogênica. O outro tipo de problema é o problema de espondilolistese. Então, espôndilo significa vértebra, ok? Então, listese significa que essa vértebra ela está
escorregando, ela está se movendo, ok? Então, uma vértebra, ela tem que ficar exatamente em cima da outra. A gente está vendo o alinhamento da de cima com a de baixo, tanto pela frente quanto por trás. E no caso de listese, essa vértebra, ela acaba escorregando para trás. Ela fica fora da sua posição. Ou ela pode também escorregar para frente. Então, a classificação da listese, desse escorregamento que acontece de uma vértebra sobre a outra, a gente chama de listese. Então essa listese ela pode ocorrer para frente, que a gente chama anterolistese. Essa vértebra ela pode escorregar para trás, que a gente chama de retrolistese, ou para os lados, laterolistese. O mais comum é anterolistese ou retrolistese. Então essa listese ela acontece em 4 graus. A gente pode classificar ela em 4 graus. Grau 1, quando ela escorrega até 25% do tamanho da vértebra. Se ela escorrega mais do que 25%, ela é classificada como grau 2. Se ela escorrega mais do que 50%, grau 3. Se ela escorrega mais do que 75%, é grau 4. Então, esse nível de listese ele vai de 1 a 4 e existem 4 razões para a gente ter uma anterolistese. Uma anterolistese ela pode ser congênita, a gente pode nascer já com essa vértebra uma mais para frente do que a outra. Outro fator são processos que nós chamamos de impactos. Geralmente em atletas a gente chama de anterolistese ístmica, são microfraturas que vão acontecendo no pedículo da vértebra, é uma parte que conecta o corpo da vértebra com a parte de trás. Esse pedículo ele vai sofrendo microfraturas e vai crescendo, e conforme ele vai crescendo, ele vai empurrando então o corpo da vértebra para frente. Normalmente isso acontece em pessoas que saltam muito e tem muito impacto, então é comum a gente observar esse tipo de listese em atletas. Outra que pode acontecer é do tipo degenerativa, que é a mais comum. Por acontecer uma degeneração, uma discopatia ou uma artrose mais avançada do disco intervertebral, esse disco ele diminui muito de tamanho, ele vai reduzindo, isso gera uma instabilidade e essa vértebra então ela pode escorregar para frente ou ela pode escorregar para trás. E o quarto tipo é do tipo traumático, por acidente. Uma pessoa que sofre um impacto, ela pode cair sentada, ela pode sofrer algum impacto muito importante na coluna, então ela pode provocar uma listese. Alguns casos de listese pode ser até mesmo cirúrgico. Às vezes é necessário fazer uma fixação, então a gente coloca ali alguns pinos para estabilizar essa coluna. Então esse é um segundo motivo então para a gente ter essa dor nas costas, né? Está associado à espondilolistese. O terceiro motivo é um problema que a gente pode classificar como síndrome facetária. Então, anatomicamente, a gente tem o corpo das vértebras. Deixa eu voltar para cá. A gente tem o corpo vertebral e aí a parte que se conecta entre uma vértebra e outra chama-se faceta articular, ok? Então, são esses pontinhos aqui azul que a gente está vendo. A gente está vendo a vértebra de cima, tem essa faceta articular. E a vértebra de baixo também tem essa faceta articular. Essas duas facetas, elas se conectam e são elas que guiam o movimento articular da coluna. É essa parte, então, que realiza os movimentos. Isso aqui é uma articulação sinovial. Existe uma cápsula, parecida com o nosso joelho. O nosso joelho tem uma cápsula que tem líquido dentro. Então, entre as facetas, existe aqui um líquido sinovial. Essa cápsula, então, ela segura esse líquido e acontece que por alguns motivos, muitas vezes por problemas até mesmo posturais, quando a gente observa que a caixa torácica ela fica para trás da pelve, a gente muda o eixo de equilíbrio, a gente vai para trás do ponto de equilíbrio, a gente acaba exercendo mais força sobre as facetas e aí as facetas elas começam a gerar essa dor que nós classificamos como síndrome facetária. Quem tem síndrome facetária geralmente são pessoas que têm um aumento da curva lordótica, né, uma hiperlordose da coluna lombar,
e que também as dores elas ficam presentes na maioria das vezes quando a pessoa fica muito tempo em pé ou muito tempo sentada. Começa a ter uma dor localizada no final da coluna e geralmente quando as pessoas fazem uma flexão do tronco, ela dobra a coluna para frente, o corpo para frente, a gente afasta essas facetas e uma vez que a gente faz isso, gera um certo conforto. Então aquela pessoa que está em pé na fila começa a incomodar e ela tem a necessidade de ficar se curvando para frente para gerar um alívio. Então isso pode estar associado então a uma síndrome facetária, ok? Então vamos lá. O quarto tipo então de dor nas costas, ela pode estar associada a uma síndrome sacroiliaca. A síndrome sacroiliaca ela acontece porque quando a gente termina a coluna lombar, existe o sacro. O sacro é um triângulo que está de ponta cabeça, então o peso vem para o sacro e o sacro distribui essa carga para as cristas ilíacas. Então, anatomicamente, a gente repara que algumas pessoas que são mais magrinhas, a gente observa duas covinhas ali no final da coluna. Essas duas covinhas é a espinha ilíaca posterior superior e ali é onde está aproximadamente essa articulação sacroiliaca. Normalmente, dor sacroiliaca acontece em pessoas que têm dor por ficar sentada em lugares, um sofá, por exemplo, que é um pouco mais mole, ou um colchão que é um pouco mais mole. Geralmente ela tem uma dor bem pontual, que ela coloca a mão exatamente naquela covinha, então a gente sabe que ela é uma dor associada à articulação sacroiliaca. Outro fator também que gera dor sacroiliaca são quedas. Geralmente uma pessoa que cai sentada, ela pode mover essa articulação sacroiliaca e isso pode gerar então essas dores, que são facilmente corrigidas com manipulação articular ou quiropraxia. Vamos lá, o quinto motivo de dor nas costas, o quinto fator que está associado à dor nas costas, então são artropatias inflamatórias, ok? Que eu classifiquei como distúrbios metabólicos ou reumatológicos, ok? Então aqui não é só um fator, né? É mais de um fator. Então casos de fibromialgia, por exemplo, são casos que podem gerar também dor nas costas. Então, fibromialgia ela está associada a um distúrbio metabólico. Eu observo que na minha prática a maioria das pessoas que a gente classifica com fibromialgia são pessoas que têm distúrbios do sono. Geralmente pessoas que sofrem com insônia acabam desenvolvendo um processo fibromiálgico. Porque essa pessoa, como ela não dorme, ela não produz um neurotransmissor, que é a serotonina, e a serotonina ela tem uma função muito grande no que se refere à modulação da dor. Então o nosso cérebro ele tem algumas funções, dentre elas é modulador. Por exemplo, tem casos que a gente observa de pessoas que têm problemas, têm degeneração, têm artrose, têm hérnia de disco, têm bicos de papagaio e não sente dor. Então não é porque a gente tem algumas alterações na coluna que a gente vai ter dor o tempo todo. Então, por alguns fatores, por algum processo inflamatório que a gente está passando, a gente vai desencadear um processo de dor. Agora, o nosso cérebro ele pode entender aquilo e modular, ele apaga aquela informação, ele não quer ficar recebendo essa informação de dor. E existem 3 neurotransmissores que fazem a modulação da dor no cérebro. Um deles é a serotonina. Como a serotonina é produzida, na maioria das vezes, durante o sono, né, em sono profundo, quem não dorme não produz serotonina. O fato de não produzir serotonina, a capacidade de modulador, ela fica muito baixa e um estímulo que não deveria ser um estímulo doloroso se torna um estímulo doloroso. Outra coisa também que pode contribuir negativamente para esse distúrbio é o mau funcionamento do intestino. Por quê? A serotonina, além de ser produzida no sono, ela também é produzida no intestino. Então, quem sofre de problemas de intestino, uma disbiose, por exemplo, ela pode contribuir, então, para um processo fibromiálgico. Então, é possível melhorar essas dores de fibromialgia tratando não só a coluna, mas fazendo um tratamento que a gente considera aí integrativo, ok? Então, outro fator aqui associado à artropatia inflamatória
é espondilite anquilosante. Espondilite anquilosante é um problema que acontece por surtos inflamatórios. Então, por alguma razão, algumas pessoas têm um tipo de interleucina que a gente mede num exame de sangue que chama HLA-B27. A gente quer observar que em alguns casos as pessoas desenvolvem um surto inflamatório. Esse surto inflamatório que está associado a essa interleucina faz com que a inflamação ataque os ligamentos da coluna. Então existem dois ligamentos principais na coluna, um que passa na frente de toda a coluna, que a gente chama de ligamento longitudinal anterior, é como se fosse uma fita crepe ou um durex que passa em toda a coluna, de cima para baixo, e o longitudinal posterior, por trás das vértebras. Então esses dois ligamentos que passam na frente e atrás, eles servem para impedir que a coluna deslize nesse movimento, que provoca as listeses que a gente já comentou. Então, quem sofre de espondilite anquilosante, esses surtos inflamatórios fazem com que esse ligamento longitudinal ele comece a calcificar. Ele vai gerando uma calcificação, o bico de papagaio ele vai crescendo, né? Ele vai criando então essa exostose e a coluna ela vai ficando rígida. Então, em casos que não são identificados de maneira correta, essa coluna ela vira teoricamente um bambu. A pessoa ela não consegue fazer movimentos. A coluna simplesmente calcifica inteira. Normalmente isso começa pelas articulações sacroiliacas. Então, por isso que exames de radiografia, as pessoas acham que é um exame muito simples, mas ele traz muita informação. Então, a gente já pode pegar uma espondilite anquilosante quando a gente observa que a fenda da articulação sacroiliaca não existe. E normalmente essas pessoas têm muita rigidez. Para fazer movimentos de rotação, por exemplo, são movimentos muito curtos. E movimentos de lateralização da cabeça também são praticamente inexistentes. Então eu já vi casos de espondilite anquilosante que no exame físico, só de ver a amplitude de movimento, já me levou a desconfiar que essa pessoa era portadora de espondilite anquilosante. Então, mais um tipo de artropatia inflamatória são outras que são bem mais raras, como por exemplo, síndrome de BC. Essa síndrome de BC é um problema reumatológico que ataca os vasos sanguíneos e isso pode culminar também gerando dor nas costas. Existe uma síndrome que a gente chama de síndrome de Reiter. A síndrome de Reiter, ela são inflamações por problemas reumatológicos em outras partes do corpo que também atacam a coluna, e uma que é a síndrome, a doença de Paget. A doença de Paget acontece que o próprio osso ele vai deformando, ele vai mudando a anatomia dele. Então, quem faz o osso, né, quando a gente fratura esse osso, existem células que são os osteoblastos. Esses osteoblastos é como se fosse ele vai jogando cimento ali para a gente reparar aquele local. E depois existem outras células que chamam osteoclastos. Os osteoclastos eles passam limpando o que é excesso do osso para deixar ele no formato correto. Então, na doença de Paget, acontece uma alteração e essas células simplesmente começam a remodelar o osso de forma totalmente aleatória e os ossos mudam totalmente de formato, ok? Então, basicamente, aqui eu expliquei para vocês, então, os 5 tipos, né? Vou recolher esse daqui. São mais de 5 tipos, eu considerei o 5º tipo aqui, então, distúrbios metabólicos ou reumatológicos. E aqui a gente está falando, então, sobre lombalgias sem comprometimento neurológico. Os outros 5 que eu vou comentar agora, então, eles são quando nós classificamos o problema com comprometimento neurológico. O que significa isso? Então, são casos onde a dor começa na região lombar e ela se estende para os membros inferiores. Pode estar presente formigamento ou adormecimento, que nós classificamos como parestesia. Em casos mais complicados, pode gerar paresia, que é a perda de força motora. Então, essas lombalgias ou essas dores nas costas com comprometimento neurológico, então, existem mais 5 motivos que eu classifiquei para você. Então, o 6º dos 10 que eu vou comentar, com comprometimento neurológico, é um problema de hérnia discal.
Então, a hérnia discal é uma lesão da cartilagem, é uma lesão do disco. Então, a gente sabe que quando o disco ele se machuca, vamos lá, eu vou tirar aqui de novo o meu disco desse ponto. Então, a gente tem, anatomicamente, a gente tem então as fibras dos discos, né, as lamelas e o núcleo. Então, existem casos que a gente pode romper essa cartilagem. Então, essa ruptura pode fazer com que esse gel ele escape, ele vá para trás. E aí o que acontece? A gente tem aqui as vértebras, o tecido nervoso está passando aqui. Isso aqui é a medula, ok? A medula, então, ela está passando dentro do canal central. E entre uma vértebra e outra, existe um espaço que a gente chama de recesso lateral. Aqui está saindo o nervo. Então, quando a gente lesiona o disco e esse núcleo ele sai, ele prende o nervo. Quando ele prende o nervo, o trajeto do nervo inteiro ele fica comprometido, né? A gente pode classificar aí como uma ciática, por exemplo. Então, hérnia de disco é um dos fatores que fazem, então, a gente ter dores nas costas com comprometimento neurológico. Pode irradiar para uma perna ou para outra. É mais difícil que aconteça para as duas, mas normalmente a hérnia de disco causa dor, formigamento e adormecimento em uma das pernas, ok? Então, vamos lá. Outro fator que pode gerar também dor nas costas são os cistos sinoviais, ok? Então, lembra, eu já falei para vocês que anatomicamente a gente tem uma parte da coluna que faz os movimentos, que é essa parte aqui em azul, que a gente chama de articulação facetária. Então, essa articulação aqui, a articulação facetária, ela tem uma cápsula. Como ela tem cápsula, ela tem um líquido ali, tem líquido sinovial. Acontece que o líquido sinovial, ele pode acontecer o seguinte. Então, cristais de urato monossódico, né, de pirofosfato de cálcio ou hidroxiapatita, eles podem induzir uma reação inflamatória aguda dentro do líquido sinovial, e isso daí faz com que haja um crescimento, um cisto. Então, esse cisto, ele acaba vindo aqui e comprimindo também o nervo. Quando ele comprime o nervo, você pode ter os mesmos sintomas da hérnia de disco. Então, como é que a gente sabe que a pessoa ela não tem uma hérnia, mas ela tem um cisto sinovial? Isso é através do exame de imagem. Então, a gente pega esse problema no exame de ressonância magnética da coluna lombar, ok? Então, eu vou voltar para cá, só aqui, ok, perfeito. Então, são cistos sinoviais. O próximo, então, é hipertrofia dos tecidos ou exostoses, né? Então, eu separei aqui porque isso acontece por mais de um motivo. Um dos motivos é a hipertrofia das facetas. Então vamos lá, a faceta articular, que nós acabamos de falar, ela pode sofrer também um processo de artrose. Esse processo de artrose faz com que a faceta ela cresça de tamanho. Vou voltar para cá de novo. Então essa faceta ela vai crescendo de tamanho e conforme ela cresce de tamanho, ela começa também a apertar o nervo. Então ela comprime aqui o que a gente chama de recesso lateral. E comprimindo aqui o recesso lateral, por onde sai o nervo, ela vai gerar uma dor lombar, uma dor localizada e uma dor irradiada, um comprometimento neurológico, que pode ser formigamento e adormecimento, ok? Então esse é mais um motivo para dor nas costas com comprometimento neurológico. O outro é uma hipertrofia ligamentar, né? Então assim, a coluna... Eu já comentei que existem dois ligamentos principais, que é o longitudinal anterior e o longitudinal posterior, e atrás também existe o ligamento amarelo. Por sobrecarga mecânica, por esforço, isso daí pode gerar um aumento do tamanho desse ligamento, e esse ligamento, ele hipertrofiando, ele vai reduzindo o calibre aqui do canal central, e aí ele começa a comprimir então a medula. E aí isso faz com que a pessoa ela sinta dor nas costas e também dor irradiada para a coluna. Então, outro caso é o caso de estenose do canal central. A estenose ela pode acontecer também pela hipertrofia do ligamento amarelo, mas ela pode acontecer também por um estreitamento
por um estreitamento do canal central. Então, a medula, ela está passando aqui, ó, isso aqui é a medula. É como se fosse um conduíte. Então, existe um espaço por onde passa a medula. Por diversas razões, esse espaço aqui, ele vai estreitando, ele vai diminuindo o que a gente chama de luz. E aí, conforme ele vai estreitando, ele vai apresentando uma compressão na medula. Normalmente, quem sofre de estenose do canal central, a gente consegue perceber só na história da pessoa. Quem fez muito esforço físico, quem trabalhou durante muitos anos em serviço pesado, tem uma predisposição maior a desenvolver então esse estreitamento do canal central. O que acontece com quem tem síndrome de estenose do canal central? Não síndrome, perdão, a estenose do canal central. É uma pessoa que quando ela está sentada, ela não sente dor nenhuma. Mas quando ela se levanta e começa a caminhar, aí ela começa a ter dor lombar, a dor se estende para as duas pernas, as pernas começam a adormecer, a formigar, a queimar. A pessoa, conforme ela vai caminhando, o corpo dela começa a inclinar sozinho para frente, ela inclina para frente, aí ela precisa sentar. Quando ela se senta, ela tem um alívio, passa a dor lombar, passa a irradiação das pernas. Quando ela se levanta e começa a caminhar 50, 100 metros, começa a vir a pressão na lombar, a dor estende para a perna de novo, adormece, ela vai inclinando para frente e aí chega uma hora que ela não consegue mais caminhar, ela é obrigada a sentar e quando ela senta, a dor também desaparece. Então, isso está associado a uma estenose do canal central. Então, na história da pessoa, a gente consegue já ter uma noção disso e o exame que a gente vai observar é uma ressonância magnética e aí a gente vai observar na ressonância magnética que algumas partes da coluna, aqui, esse espaço do canal central, a medula, ela está grande. E quando chega naquele segmento, esse canal, isso daqui a gente quase não enxerga, ele fica bem apertado. É uma situação complexa, desagradável. Muitos pacientes melhoram e não precisam de intervenção cirúrgica com maca de descompressão, ajustes quiropráticos. É possível tirar 100% desses sintomas, mas alguns pacientes não apresentam a mesma resposta e acabam sendo necessário a indicação cirúrgica para descomprimir, ok? Então, vamos lá, vamos passar para cá, vou retornar. Ok, então foram exostoses. Aqui o nono, que aqui eu entro nos dois últimos, né? Os dois últimos eu falei que são dois casos graves. Um caso grave é a síndrome da caldequina. Então, a síndrome da caldequina acontece o seguinte, por uma lesão de disco, até a própria hérnia de disco, ela pode ser muito grande e o disco ele pode sair muito posterior e apertar demais a medula. Normalmente a hérnia de disco a gente observa que quando ela sai para trás, ela vai escorregar para trás. Aqui existe o ligamento longitudinal posterior que eu comentei. É uma barreira, então ela vai encontrar o longitudinal posterior e ela vai escorregar para um lado. Aí ela vai prender a raiz de um lado, ou ela vai bater e escorregar para o outro e prender a raiz do outro lado. Por isso que é difícil a gente observar a hérnia de disco que gera dor irradiada para as duas pernas. Geralmente ela pode pegar as duas pernas, mas a pessoa refere o seguinte, uma hora dói uma perna, outra hora dói outra. Dificilmente ela pega as duas. Na síndrome de caldequina, a compressão é tão grande posterior, numa altura um pouco mais alta da coluna, no começo da coluna lombar, que prende uma região que a gente chama de caldequina, onde descem a maior parte dos nervos para a coluna lombar. E quem sofre com esse problema, ela vai ter uma dor muito forte na coluna lombar. A gente diz que é parestesia em cela, adormece as duas pernas, né? A região dos glúteos, a região da frente também, a região abdominal, a região pélvica, fica tudo adormecido. E a pessoa ela perde o controle dos esfíncteres, tanto da urina quanto das fezes. Então é um caso extremamente grave. Se a pessoa que está passando por esse problema tem uma hérnia tal e por alguma razão ela percebe esses sintomas, essa pessoa ela tem que ir para o pronto-socorro. Ela precisa descomprimir rapidamente, porque se não houver uma descompressão rapidamente, isso pode gerar uma lesão permanente
e a pessoa ela pode acabar perdendo os movimentos das pernas. Então é um caso grave, ok? Um outro caso grave também que está associado, que gera dor na lombar e dor irradiada com comprometimento neurológico, são tumores. Então, todos esses sintomas de hérnia de disco, a gente classifica como lesão ocupadora de espaço. O que significa isso? É uma lesão de alguma coisa que está ocupando um espaço que não é dele. E um tumor, ele pode crescer, ele pode ser um tumor ósseo ali, ou pode ser um tumor secundário, proveniente de metástases de diversos outros tipos de câncer. Então, esse tumor ele pode crescer e aí esse tumor ele pode prender também a medula e a raiz nervosa. Isso é muito preocupante e a gente tem que tomar bastante atenção a alguns sinais de alerta, ok? Então, quais são os sinais de alerta de uma compressão lombar, né, que gera dor lombar e irradiação para a perna, comprometimento neurológico que está associado ao tumor? Então, a gente sempre pergunta o seguinte: você vem apresentando febre? Pode ser febre baixa. Vem apresentando febre baixa ao longo do tempo? Então, febre é um sinal que pode estar associado. Outro fator que pode estar associado também é perda de peso. A gente pergunta: você perdeu peso rapidamente nas últimas semanas ou nos últimos meses? A gente não está falando de uma pessoa que perdeu 1 quilo por mês no último ano. Nós estamos falando de pessoas que perderam vários quilos no último mês. A pessoa tem uma queda abrupta de peso. Isso é um indicador de tumor, ok? Outro indicador de tumor acontece que a pessoa ela tem sudorese noturna. A gente pergunta para as pessoas: você transpira muito durante a noite? Você tem acordado transpirando, mas não é transpirar do calor que tá e a gente percebe que a gente soa um pouco. É uma sudorese assim de deixar o lençol molhado mesmo. Então, se a pessoa observa que ela está perdendo peso, tem sudorese noturna, está apresentando febre baixa e ela começa a sentir dor nas costas e dores irradiadas, isso pode ser indicativo de um tumor. Então, o que a gente sugere? Você tem que procurar rapidamente um atendimento médico. Então, qual é o exame que vai pegar esse problema? É uma ressonância magnética da coluna lombar, da parte que está acometida, ou da coluna inteira, ok? Eu vou voltar para cá, eu vou fazer então mais alguns comentários aqui. Vamos lá, vou diminuir esse aqui, vou aumentar esse aqui. Então, eu falei aqui para vocês de casos de 1 a 5 sem comprometimento neurológico. Então, esses 5 casos que a gente observa aqui, normalmente a gente consegue identificar com a história da pessoa, conforme a pessoa conta os fatores que pioram a dor, os fatores que melhoram a dor, testes físicos, né, amplitude de movimento, testes ortopédicos também e uma radiografia simples. Então, com uma radiografia simples, a gente já entende absolutamente tudo. De 1 a 5 é possível fechar diagnóstico. E de 6 a 10, então, que são problemas com comprometimento neurológico, então todos os casos que existem formigamento e adormecimento nas pernas ou nos pés, que é indicativo de compressão radicular, a gente pede um exame de ressonância nuclear magnética da coluna lombar, ok? Então, aqui foram muitas informações para vocês. Então, conforme o que eu fui explicando para vocês, talvez vocês já tenham se identificado aí mais ou menos o que é mais parecido com o seu problema, tá? Vou pedir para vocês comentarem aí de que parte vocês estão assistindo esse vídeo, onde você tem problema na coluna, se o seu caso se parece mais com uma dor discogênica, se o seu caso se parece com uma síndrome facetária, que dói quando você fica em pé muito tempo, que alivia para frente, ou se o seu caso já tem comprometimento neurológico, tem formigamento e adormecimento. Comenta aí embaixo. Eu vou escolher alguns comentários também para fazer um vídeo comentando sobre perguntas, ok, pessoal? Pode interagir que eu vou responder. E, mais uma vez, eu vou pedir,
Se você chegou até aqui, certamente é porque você está sofrendo com um problema e você observou que são informações relevantes. Então, por favor, curta e compartilhe, porque tem muitas pessoas que sofrem com dor nas costas e que muitas vezes não sabe qual é o tipo de dor nas costas que ela tem. E convenhamos, muitas vezes são consultas que a gente passa por profissionais que não duram 5 minutos, que não escutam nem a sua história e que não vão te falar. Veja, são muito mais de 10 tipos. Eu separei ali alguns em subdivisões. Então, o tratamento para ter uma eficácia, o primeiro passo é você ter um diagnóstico. Você tem que saber. O problema com o comprometimento neurológico, ele é cuidado de forma totalmente diferente do sem comprometimento neurológico. Então, por que as pessoas têm dor crônica? Porque não diagnostica de forma correta e fica tentando dar tiro no escuro para ver o que é certo, ok? Então, eu espero que essas informações tenham te ajudado e vejo você no próximo vídeo.